O governo Lula, eles estão tentando esconder, mas estão entrando em colapso total. Já tem gente pulando fora do barco e já entendeu que não dá para confiar na base petista. Você vai entender quem é e dessa vez eu vou te falar uma coisa. É um nome forte que foi crucial na eleição do petista. Também a gente vai falar da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Já começou a briga. Nesse exato momento, está dando a partida, está começando. O governo entra com maioria em números, não sei se em qualidade, mas a gente vai acompanhar cada detalhe desse assunto. Eu vou explicar para vocês o número de deputados, de senadores, quantos são da base governista, a gente vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no nosso editorial, começando o dia. Se é novo aqui no canal, sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, sou filósofo, político, e é sempre um prazer enorme estar aqui com você. E além de tudo, sou cidadão brasileiro, que luta pela liberdade, que luta por um Brasil mais justo, livre da corrupção, porque a gente tem um papel, e o nosso papel é fiscalizar quem está lá, beleza? Vem comigo, vamos começar aqui. Com a maioria governista, a CPMI de 8 de janeiro vai ser instalada nessa quinta-feira. Vamos lá. Só para vocês terem ideia, já tem um mês da leitura da reunião, da sessão conjunta que o Pacheco, além de enrolar meses para fazer, já tem um mês que ela aconteceu. Em um mês sem instauração da CPMI. Motivo? Ganhar tempo para o governo conquistar um maior número dentro da CPMI. Ou seja, compra daqui, articula dali, negocia dali. Um movimento à la PT que você já está acostumado. Ok, mas como que ficou? No total são 32 sendo deputados e senadores em números iguais. Quais são da base do PT e quais são oposição? Vamos entender. No total desses 32, 10 senadores, 10 é muito, são da base do governo. E na Câmara dos Deputados, 9 deputados são próximos ao governo. Então, 10 mais 9, 19. Ou seja, dos 19, sobrou para a base de oposição, agora, apenas 13. Número emblemático, né? Ou seja, 6 a menos. Sem contar que alguns desses ainda são centrão, são mais neutros. Só que os que entraram são barulhentos. Então, assim, hoje a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foi esvaziada. Infelizmente, o PT articulou, eles têm um poder de compra muito grande, já são acostumados com isso, lembra do Petrolão, do Mensalão, já são acostumados a comprar base, a trocar cargos, a fazer o bom e velho tomar lá da cá, pago com o chapéu dos outros, ou seja, com o nosso dinheiro. Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês? A grande questão é que é a primeira vez que acontece esse embate. Até então, o governo encobriu tudo, colocou sigilo nas imagens, escondeu tudo, muita gente que precisava ser ouvida não foi ouvida, gente que não deveria ser presa está presa, gente que deveria estar presa está solta, e tudo isso, talvez a CPMI, na demonstração correta, vai abrir os olhos de muitas pessoas. A grande questão é, não pode haver uma eloquência muito grande por parte da base de oposição para não deixar que a imprensa, que além de enfrentar a base governista que é maior, a oposição vai enfrentar a imprensa também. Então não pode deixar que a imprensa também ridicularize o trabalho da oposição. Correto? Deu para entender, né? Beleza, bora entrar agora num outro ponto agora bem interessante. O governo petista como ele é. E as pessoas, às vezes, veem que só é massa de manobra, só são usados. E eu estou falando do André Janones. Ele colocou uma publicação emblemática.
Quem aí já jogou videogame, sabe quando uma criança muito nova quer jogar conosco, a gente entrega o controle para ela, porém, sem conectar no videogame. A criança fica toda feliz, achando que está participando do jogo, e chega até a comemorar suas vitórias, sem saber que ela não apita nada. Então, este é o Janones. É o Janones, sem sombra de dúvidas. Janones abriu mão da sua candidatura, ele sabia que não conseguiria, é lógico que teve um quê por detrás disso, mas ele poderia ter apoiado Bolsonaro ou poderia ter apoiado Lula. Estava aberto o espaço. Então ele foi para o lado de Lula e foi crucial na vitória. Janones tem vários seguidores que o seguiam por causa do auxílio emergencial. E agora houve o corte do auxílio emergencial por parte do Lula e Janones ficou na dele, ficou quieto. Então, o Janones viu que ele não conseguiu sequer participar da CPMI, o que foi uma traição muito grande contra o Janones por parte do governo. O PT simplesmente ignorou. Falou, usamos o otário, agora descarta. E o Janones já sacou isso. E então, assim, Janones quer fazer oposição ao governo? Faça, Janones, seja bem-vindo. Vocês têm que entender que a direita ela tem um ego muito grande. Ela briga muito entre aqueles que estão entrando na mesma rota que a deles. E isso é errado. Quer fazer oposição? Faça. A gente já sabe quem é você, mas faça. E não critiquem ao fazer oposição. Eu vejo um monte de influenciador aqui de direita que é muito imaturo, inocente, só quer lacrar. Não é assim não. Janones, tá começando a cair a ficha? Parabéns, cara, parabéns. Você tá vendo que esse governo é péssimo, só te usou como massa de manobra. Eu achei interessante aqui, o Ed Raposo, que é influenciador também, ele colocou um comentário aqui. Se o Danones continuar dando chilique desse jeito, daqui a pouco vai descobrir que era feliz com o Bolsonaro e não sabia. Só de ontem para hoje, reclamou sem parar por não ter sido indicado para a CPMI. Quase implorou para assumir o Ministério do Meio Ambiente e disse que a comunicação do governo é a pior da história. Tá totalmente fora da casinha. O pior é que, pelo jeito, ele não tem a menor ideia de com que está lidando. Concordo, em número, gênero e grau, tá? O André Janones ele não entendeu ainda que o governo do PT ele vem usando. Ele é um vampiro, tá? Eles falam que o Temer que era o vampirão, o vampiro aqui é o PT. O PT ele suga tudo para se manter no poder. Só que ele tem já passado esses sinais de traição dos companheiros. E isso, no mundo político, enfraquece qualquer um. Janones vai gritar aos quatro ventos quem é o PT. Ele é barulhento, a não ser que o calem. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Agora, para encerrar o assunto, vamos falar do Arthur Lira e do singelo recado que o Arthur Lira mandou para o Lula. Assim, se eu fosse traduzir numa linguagem de boteco, tomando uma cerveja igual o Lula fala que gosta de fazer, e se não der na primeira, vai na segunda, se não der na segunda, vai até acabar todas as caixas, se não acabar as caixas, traz a 51. Esse aí é o discurso do Lula para acabar com a guerra, né? Lá fora. E a guerra que está acontecendo aqui dentro? Qual seria o discurso? Então, numa mesinha de bar, numa mesinha de boteco, eu diria que o recado do Lira para o Lula é: ô filho, eu sou o primeiro-ministro, eu entendo isso aqui, esse calabouço fiscal seu só passou porque eu deixei. Então não pensa que você tem base aqui não, porque aqui dentro do Congresso você não apita nada. Isso que eu entendi. Quer um exemplo? O Redmarco, ele é um influenciador, e ele colocou um comentário aqui que eu achei deveras interessante. Vamos analisar. Arthur Lira mostra as garras. Se julga o primeiro-ministro do Brasil. Congresso conquista protagonismo e governo Lula precisa se adaptar, diz Lira. E é isso mesmo. O governo
precisa se adaptar ao Congresso que hoje existe. Lira esfregou na cara do governo que a aprovação da regra que substitui o teto de gastos não deve ser entendida como resultado de uma base consistente do governo na Câmara. O governo é um nanico dentro do Congresso Nacional. Mensalão não resolve mais, mas sim o entendimento de lideranças partidárias de que a proposta era importante para a retomada de investimentos no Brasil e não representa exclusivamente interesses da gestão Lula. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Lula até agora não aprovou nada. E a única coisa que o Lula vai vangloriar que ele aprovou, e que detalhe, que uma turma do PT tá contra, é essa aberração fiscal que foi aprovada aí. E aí o grande ponto é que só aprovou porque o Lira deixou. Simples assim. Mas continua. O Lira afirmou que o Congresso tem dado sinais educados e claros, entre aspas, eu achei até interessante isso aqui, entre aspas, educados e claros ao governo de que o mundo de 2002 não é o mundo de 2023. Anunciando que a forma como o Lula governou seus 2 primeiros mandatos é diferente da forma em que se governa hoje. Eu vou fazer releitura para você. Informando e anunciando de que a forma que Lula governou seus 2 primeiros mandatos, mensalão e petrolão, já não resolve mais. Não dou um centavo pelo caráter desse sujeito, do senhor Lira, né? É o que escreveu aqui o influenciador. Pretensioso, ambicioso e astuto. Lula tem mais um inimigo de que um aliado ao seu lado. O presidente sabe disso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos de novo, repita comigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Então, e eu vou falar no próximo editorial, o editorial do meio-dia sobre isso. Vai ter manifestações no dia 4. 4 de julho vai ter manifestação. 4 de junho, perdão. Vai ter manifestação. Essa manifestação é do Vem Pra Rua e do MBL. Ah, mas esse movimento é canalha, esse movimento é contra Bolsonaro. É um bando de moleque mesmo, não vou negar. É papel de moleque muitas vezes. Mas eles têm que entender uma coisa. Eles são importantes, vocês têm que entender isso também. Mas vocês precisam saber de uma coisa. A partir do momento que tiver esse racha, quem ganha é o PT. Porque o que eu quero deixar claro para vocês? O MBL tem que esquecer que o bolsonarismo e o Bolsonaro existe e entender que a rota agora é de oposição ao governo Lula. É simples assim. A rota agora é de oposição ao governo Lula. Então o MBL tem que parar de ser moleque, porque o papel é esse, e ficar atacando uma ala da direita, que é o bolsonarismo gigantesco, muito maior que o MBL, e aí não é pelo Brasil, é protagonismo político, é ego, é vontade de ganhar protagonismo do MBL. Mas é uma massa muito grande. Ou você acha que Alckmin e Lula não teve que aparar arestas e entrar num consenso para chegar onde chegaram? Então tá na hora da direita largar de ser burra, me desculpem o linguajar duro aqui, mas tem hora que a gente tem que ser duro. Então tá na hora da direita largar de ser burra, largar de ter um ego inflado, porque senão ela nunca mais retorna. E aí quem perde é o Brasil. O MBL já sacou que a gestão Guedes, gestão Bolsonaro é melhor do que a gestão Lula. Isso aí eles já sabem. Então eles sabem que eles são responsáveis por um desastre anunciado no Brasil também. É hora de fazer a meia-culpa. O bolsonarismo também tem sua responsabilidade. É hora de fazer a meia-culpa. É hora sim, porque teve erros, não pense que foi perfeito. E falar, tá certo, vamos aparar as arestas, vamos focar numa coalizão. Depois a gente decide quem vai ser presidente, se vai ser Tarcísio, se vai ser Zema. O MBL já caiu daquele sonho imbecil que ele tinha de que ele ia dar conta de lançar um presidente. Não vai. Danilo Gentili, isso ou aquilo, não vai. Mas enfim, vai ter que chegar um nome de coalizão. E aí, é hora de todo mundo estar unido. Ou
parabéns. Mas 4 anos de governo Lula, aí mais reeleição, aí vem Janja, aí vem mais não sei o quê. Afinal, a direita não se comunica, é uma torre de Babel, aí o negócio cai, né? Se não concorda comigo, assim, não é nem um pedido, eu acho que é um dever se eu colocar o comentário aqui, porque eu tenho que aprimorar. Afinal, eu tô falando com as massas, eu tô falando com muita gente. Então coloca o seu comentário se não concorda comigo. Olha, Sandro, eu não concordo, eu acho que a direita tem que estar rachada mesmo, bolsonarismo para um lado, lavajatismo para outro, e essa turma do MBL vem para a rua para o outro, cada um no seu núcleozinho, cada um lança um candidato e deixa. Se o PT tiver unido lá, a gente encara mais 4 anos. Se você concorda com isso, coloca no comentário. Agora, se você concorda com o que eu expus aqui, eu acho que está na hora de você começar a parar as arestas, tá? Esquece o bolsonarismo, tá? Pessoal do MBL aí, pessoal da ala Bolsonaro, esquece as falas do MBL e fala, vamos parar com isso? Tanto é que o MBL já está ali dentro do governo Tarcísio. Ou seja, já começou a se tocar que, enfim, precisa de coalizão. Coloca no comentário, é importante para mim. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.